Eu sei que eu comento várias vezes que esse vídeo é especial, mas o de hoje realmente é muito especial. Porque hoje nós vamos conversar com o meu marido, o meu porto seguro, né? A pessoa que me incentivou e me incentiva diariamente a fazer o que eu faço. Tô feio? Não. Como é que as minhas fãs vão ver? Tuas fãs que Você vê, daqui a pouco vai começar a ter... Você sabe que eu tenho um imã. a todo momento me lembra como eu faço e por que eu faço. Então eu vou contar um pouquinho. Eu sei que nos vídeos onde eu mostro a casa, ele é sempre mencionado na área da cozinha, né? Porque é ele quem cozinha aqui em casa e cozinha muito bem. Mas hoje eu vou apresentar o Iverson de uma forma diferente, ele como profissional. E antes de eu comentar o motivo dele estar aqui hoje, eu vou comentar o porquê que até então ele nunca esteve aqui. Nós dois, como os bons curitibanos, somos pessoas extremamente reservadas. Nós sempre trabalhamos e cada um na sua área de atuação de uma forma distinta. Eu, por princípios e formato, e assim como ele também, a gente nunca quis misturar os nossos negócios. Mas nos últimos tempos e cada vez mais, os nossos caminhos vêm se encontrando. Eu tenho tido demandas de clientes que percebem o meu lado um pouco mais empresarial e me perguntam, querem recomendações de pessoas que possam ajudá-los a criar seus negócios aqui nos Estados Unidos ou até mesmo melhorá-los ou como iniciar, enfim, a trajetória empresarial aqui na América. E Iverson, amor, né? Eu sei que é profissional, mas vamos lá. Muito obrigada de você estar aqui comigo hoje, de novo, né? Todos os dias, por 18 anos e mais alguma coisa. São 18 anos que a gente literalmente está diariamente juntos. E vai ser engraçado agora esse meu pedido, mas eu vou pedir para que você se apresente. Não para mim, porque eu te conheço. Ó. Ok, então, muito prazer, hein? Meu nome é Iverson Schreiber, eu sou curitibano como você e muitos que já estão por aqui também, para nossa felicidade. Fiz a minha carreira após passar para os meus estudos básicos numa escola de regime militar. Eu tive a felicidade de, por minha família não poder me proporcionar assim algumas coisas mais supérfluas para a época, mas eu sempre tive roupa, comida e bastante exemplo por parte dos meus tios que auxiliaram nesse sentido. Minha mãe trabalhava muito e com isso eu conseguia ter a minha roupa, a minha comida, enfim, foi uma infância bastante trabalhada e aonde essa minha estrada de estudos foi muito bem iluminada por eu poder ter participado de uma escola militar e depois, e na consequência disso, eu ter entrado numa faculdade, uma faculdade bastante interessante em Curitiba, e depois aí a vida proporcionou outras coisas. Então, eu sou um curitibano, sou uma pessoa de hábitos extremamente simples, eu gosto do bom, mas são simples. A minha casa, para mim, é um templo. O meu casamento, para mim, é tudo. Por que ele é tudo? Porque eu tenho uma pessoa que eu posso ser exatamente o que eu sou, eu posso dividir as minhas frustrações, as minhas ansiedades, as minhas carências. E nesse relacionamento, desse tempo que a gente vem construindo, nós conseguimos nos identificar que nós entendemos a vida por um lado mais suave. Nós estamos longe dos nossos familiares, nós estamos muito longe. Tivemos que construir uma vida de uma forma muito interessante, onde a Patrícia se redescobriu e essa felicidade minha é, assim, indescritível, porque ela vinha como CEO de uma indústria, né, trabalhava com 380 e poucos barbados, sindicato dos metalúrgicos, macacão, bota de segurança, óculos de segurança, e ela pega e vem
por esse novo descortinar. E o que é mais bacana, quando eu olho para trás, né, nesses 18 anos que nós estamos juntos, que somos casados, a nossa vida começou desta forma, enquanto casal. Eu já comentei algumas vezes aqui no canal que nós tínhamos uma empresa no Brasil, era uma empresa familiar que foi vendida para um grupo americano. Mas a empresa não foi vendida do dia para a noite. A empresa passou por um processo de reestruturação, ou seja, sair de uma empresa familiar para uma empresa profissional. O Iverson participou desse processo junto comigo e culminou que quando chegou esse grupo americano com essa oferta de compra, nós estávamos preparados. Essa transição aconteceu enquanto eu estava fazendo a gestão da empresa junto com o meu pai e eu tinha um guia, eu tinha o meu mentor, mas que ele era na verdade um consultor empresarial, que eu tive a sensibilidade e muitas vezes eu acho que a palavra é a humildade de entender que eu, meu pai e todos que estavam dentro da empresa tinham as suas competências, mas ainda assim faltava uma orientação ou alguém para que a gente pudesse dividir e buscar melhores soluções. E diante depois dessa minha estruturação de educação, fiquei por 10 anos na multinacional, que eu falei que foi a minha escola e que eu amei de paixão e amo até hoje. Mas ao completar 10 anos de empresa, por eu ter tido um exemplo dentro da minha casa, com meu pai, que foi de uma multinacional, e meu pai, de uma sexta-feira para um sábado de manhã, 12 anos de uma empresa multinacional que ele trabalhava, ele foi demitido. Como acontece em qualquer mundo. Só que para meu pai, aquela empresa era a vida dele. Era tudo. Ele não sabia falar, o sobrenome dele era o nome daquela empresa. E aquilo sempre ficou guardado em algum canto da minha vida. E quando eu fui para essa empresa multinacional, eu vi que eu comecei a olhar as pessoas mais velhas, os diretores e tal, eu falei, será que é isso que eu quero? Será que eu quero realmente ficar toda a minha vida profissional dentro de uma organização? Porque naquela empresa ninguém queria sair. Aliás, ninguém queria sair dela, de tão boa que ela é. Mas será que era esse o meu objetivo? Não, não era. Eu tenho um espírito cigano, eu não gosto da monotonia, são os meus desejos. Eu gosto de ver as coisas acontecerem, eu gosto de arrumar as coisas. Depois que eu saí dessa empresa, aliás, eu pedi para sair. Uma coisa que todo mundo queria entrar, eu fui lá e pedi para sair. E, inclusive, um grande amigo meu, que era o responsável pelo RH dessa empresa, ele jogou as minhas 2 cartas de pedir demissão no lixo, dizendo, Iverson, mais uma brincadeira tua. Eu sempre tive meu lado quinta série, que eu não abro mão, porque isso é o meu combustível, né? Mas enfim, aí eu saí dessa empresa e já comecei ali, com a minha empresa de consultoria, a fazer repaginar e construir uma empresa dentro de um grupo lá de Curitiba mesmo. Um grupo composto de vários negócios. E aí a carreira se desenrolou por dentro do Brasil e fora do Brasil. Então a minha história não se resume em Orlando, nesses 13 anos de Orlando, mas a minha história começa bem antes, lá nos anos 80, onde daí eu tive a oportunidade de trabalhar em todos os continentes, né? Trabalhei na China, trabalhei na Europa, Mercosul como um todo. Enfim, uma carga de experiência bastante interessante para eu poder depois fazer o que eu faço. Com todas as dificuldades que todo mundo tem, enfim. Mas a vida sempre foi muito mais suave do que difícil. Ou o jeito de se encarar, né? Talvez pelo espírito da minha própria mãe, que para ela o mundo é azul, céu de brigadeiro e a cervejinha dela ao sábado, então tá tudo certo. Todo dia é sábado. Todo dia é sábado para minha mãe. Então essa é um pouco da minha história, que veio bater aqui em Orlando pela coincidência da venda da empresa da família, da Patrícia, e nós já havíamos comprado uma casa aqui no Windermere, que não é essa onde nós residimos, e aí foi desenvolvendo a Patrícia no seu caminho e eu continuei no meu. Eu nunca saí disso. E quando eu comento que as nossas vidas profissionais estão se entrelaçando, é porque muitos clientes chegam, assim como nós chegamos aqui,
às vezes com um plano, às vezes com uma ideia, às vezes até com um negócio já estabelecido, mas precisam de uma outra vivência, de um outro olhar, de um outro entendimento, até viés de ordem gerencial e administrativa. Ninguém é dono da verdade, mas a experiência conta muito. E um outro porquê, o segundo porquê de tudo isso, é que eu também, durante a minha jornada, sempre senti a necessidade de ter uma pessoa mais madura. Não importa a idade. Eu, nos meus 60 e bolas, ainda sento e pergunto assim, eu precisava trocar uma ideia com fulano, porque eu acho que ele tem alguma opinião mais importante ou uma experiência diferenciada. Então, esse é o motivo desse projeto. É um retorno de todas as coisas boas que aconteceram e vêm acontecendo, não só na vida pessoal. A vida pessoal, eu preciso falar, a gente não tem cômodo, a gente aprendeu a ser palhaço um do outro. A nossa vida é suave. Patrícia não cozinha, eu dou graças a Deus, porque assim eu como o que eu quero comer e ela come o que eu faço. Mas nós aprendemos com as nossas diferenças, porque nós somos diferentes em termos de gestão. Nos damos super bem, mas ela tem um viés, um jeito de fazer a gestão dela completamente diferente do meu. E assim que agora deixa eu fazer um break aí na tua colocação, pelo seguinte, justamente nesse sentido é que eu vou produzir um vídeo no meu canal para que as pessoas que estão planejando ou já estão em vias de virem para os Estados Unidos tenham esse passo a passo para evitar os contratempos, porque sempre exige muito de quem está mudando, mas com certeza diminuir a tensão nesse momento tão importante na vida das famílias. E amor, muito obrigada por você participar desse vídeo. Nós conversamos muito para fazer ou não fazer, mas o que eu posso te dizer é o seguinte, nesses 18 anos que nós dois estamos juntos, é admirável, você sempre foi muito plural, né? Você trabalhou em diversos ramos de atividade, em diversas indústrias, em diversos países, e eu tô super feliz com esse teu projeto do Reflexão Corporativa, porque na verdade é um momento que você consegue, né, no auge da sua maturidade, colocar em prática tudo aquilo que eu já fui beneficiada quando eu tinha, nossa, não gosto nem de pensar, eu tinha 31 para 32 anos lá atrás. É isso aí, né? E tive o grande prazer de, apesar de estar dentro de uma empresa familiar com meu pai, com todo o conhecimento dele e tudo mais, ter alguém que veio de fora e que depois você também veio a participar disso, para me orientar, para me dar esse suporte, para dar aquela segurança, ou até mesmo para um momento de dar risada ou um momento de ventilar algo mais sério, né? Então, o teu projeto é um projeto muito bacana e que tenho certeza que já começou a dar certo e vai dar muito mais certo, porque você tem total bagagem, né? É essa palavra. Eu aceitei fazer esse vídeo porque começou a aparecer dos clientes da Patrícia a oportunidade de eu ser útil. Eu não só atuo como advisor, mas em algumas oportunidades eu fico in-house, e você sabe disso. Então, às vezes eu assumo como o CFO, o CEO, a minha atividade é diretamente com o proprietário, com o dono, o acionista majoritário, enfim. Resumindo tudo isso, essa nossa conversa, eu espero que esse vídeo informal, familiar, descontraído, né, possa ter te ajudado de alguma forma. E no próximo vídeo nós voltamos com a nossa programação normal, nós vamos ver casas muito bonitas, entender sobre localizações e saber cada vez mais sobre a Flórida Central. Amor, obrigada e eu te vejo no próximo vídeo.